Eu queria trazer um pensamento de um padre chamado Padre Francisco Faus. Ele tem um livro chamado A Sabedoria da Cruz, que ajuda muito a gente a meditar esse tempo agora da Semana Santa. Eu tenho lido essa semana esse livro. Ele diz nesse livro que há 3 realidades que nos estremecem, que mexem profundamente com a gente: amor, dor e morte. Quando a gente toca nesses assuntos, isso nos estremece. Amor, dor e morte. São temas da Semana Santa. São temas que a gente vai meditar profundamente na próxima semana, mas já podemos dar umas pinceladas ainda hoje. Vamos focar um pouquinho mais agora sobre a realidade do amor. O amor é algo que está na nossa essência. Nós não vivemos sem amor. Você não vive sem amar. Você não vive se não tem alguém que te ama. Agora a pergunta é: como é que eu sei? Como é que você sabe que alguém te ama? Alguém erradamente poderia dizer: essa pessoa me ama porque me dá flores, porque me dá um beijo, porque me dá um presente. Será que isso é suficiente para provar o amor? Fulton Sheen vai dizer que alguém te ama se essa pessoa é capaz de sofrer por ti. Você ama alguém se você é capaz de sofrer por ti. E aqui entra o mistério da cruz, meus irmãos. Como é que a gente sabe que Deus nos ama? Porque às vezes a gente pensa que isso é uma teoria. É uma teoria. Deus nos ama. É bonito, Deus nos ama. Mas esse Deus, cadê que eu não vejo? Deus te ama porque Ele, em Jesus, que é Deus, morreu pregado numa cruz. Você ama alguém, você ama tua mãe, você ama teu filho, você ama tua esposa, teu esposo, se você é capaz de sofrer por essa pessoa. Esta é a prova de amor. Amor, lidar com amor é lidar com a nossa essência. Isso mexe com a gente. Isso mexe com você. Pois em João, capítulo 11, versículos 53 seguintes, o evangelho de hoje, que nós ouvimos, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. O evangelho de hoje, que ouvimos agora, autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Caifás, que era sumo sacerdote é uma autoridade no judaísmo. É tipo de um padre, quem sabe um bispo, ou o papa, não sei, para os judeus. Ele então, ele vai fazer uma profecia, ele vai querer dizer uma coisa, mas no fundo ele vai falar outra. Ele vai dizer: é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. Claro, ele estava ali justificando: vamos matar esse aí, que ele não vai incomodar mais ninguém. Então é melhor matar ele, porque aí nós vamos continuar com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso jeito de ser, e assim não incomoda mais. Só que é uma profecia o que ele falou, ele não se deu conta. Foi depois que foi entendido que Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Todos nós aqui presentes, todo mundo que já viveu nesse mundo, e todo mundo que vai viver um dia, todo mundo ele salvou na cruz. É melhor que um só morra do que pereça o mundo inteiro. Traduzindo é isso. Mas a pergunta é: por que mataram Jesus? Por que matar Jesus? Tem várias respostas, eu vou citar algumas delas. Uma delas, mataram Jesus por inveja. Porque viram tanta coisa que Jesus fez e eles não podiam fazer. Jesus trouxe à vista cegos, ele curou paralítico, ele ressuscitou mortos. Quanta coisa ele fez, eles não podiam fazer. O sumo sacerdote não fazia isso, os judeus não faziam isso. Inveja. A inveja mata. Outro motivo, medo. Eles tinham medo, porque na medida em que Jesus ia ficando mais conhecido, mais famoso, os judeus eram um povo dependente do Império Romano, então daqui a pouco vem o imperador, manda alguém aqui e vai destruir o templo, vai destruir nosso povo, que até então eles tinham liberdade de religião.
embora dependesse economicamente do Império Romano. Então, Jesus ficando muito conhecido, o povo ia cada vez gostando mais dele, seguindo ele, daqui a pouco ia gerar uma revolta entre o povo, e aí então viriam os romanos e então acabaria com a história do povo judeu. Não teria mais tempo, como já tinha acontecido lá no exílio para trás, e aí acabaria tudo. Então, por medo deles não perder o seu templo, a sua fé, os seus costumes, o seu povo, então decidem matar Jesus. Mas eu diria que tem um outro motivo também, que eu queria entrar um pouquinho mais agora. Mataram Jesus por um problema de comunicação. Problema de comunicação. De entendimento. Eles não entendiam, na verdade, o que Jesus estava falando. Ou quem sabe eles não queriam entender. Às vezes, não é assim? A gente tem dificuldade entre nós, porque a gente diz uma coisa, o outro entende outra. Diz que uma vez, num dia muito quente, que nem hoje, tinha um baile. E aí então o rapaz, todo suado, se encorajou e chegou na menina lá, tirou para dançar. É naquele tempo que não dava carão. Tinha que dançar. E aí então dançavam lá, aquele rapaz naquele suador horrível, derretendo por fora. Aí então ela, para tentar ver se livrava um pouquinho, disse assim: você sua, hein? E ele na hora respondeu: também você ser um dia, princesa. Não era isso que ele estava dizendo, né, gente? Problema de comunicação. Às vezes, a gente quer dizer uma coisa e sai outra. A pessoa, ela entende uma coisa e não era nada a ver. Às vezes ela não quer entender. Comunicação. Um problema que aconteceu com Jesus. Essa anedota que eu contei é para a gente pensar que com Jesus aconteceu algo parecido. Não quiseram entender. Não entenderam Jesus, não é? Na comunicação, eu já falei aqui, mas vou citar de novo. Existe quatro fases na comunicação. Eu agora aqui estou me comunicando com vocês. Eu estou aqui tentando passar uma mensagem. Mas eu não vou conseguir dizer tudo aquilo que eu gostaria, porque existe uma variável aqui entre exatamente aquilo que eu digo e aquilo que eu quero dizer. E vocês aqui, meus receptores, vocês vão entender alguma coisa, mas tem coisas que vocês também não vão entender. Porque a gente pode também não conseguir pegar a mensagem. Às vezes o receptor também não quer pegar a mensagem, e é isso que acontece com Jesus. Não entenderam. Os evangelhos de João, que a gente vinha essa semana meditando, quantas vezes Jesus vai falar que ele vem do Pai, que Deus é Pai. O judeu não entendia isso, não aceitava que Deus era Pai. Deus é Deus. Problema de comunicação. Muitos dos nossos problemas são de comunicação. Às vezes a gente fica distante por problema de comunicação. Então a gente tem que cuidar um pouquinho como é que a gente se comunica. As palavras que a gente diz, às vezes, elas podem ferir, não é? Os judeus, então, eles são tentados a não aceitar a mensagem de Jesus. Aqui é que está. Eu queria entrar agora nesse subtema, tentação. Os judeus sofreram uma tentação de negar Jesus. O Papa Francisco, ele numa das homilias, ele disse certa vez que a tentação, ela segue uma ordem, que os judeus vão cair, e às vezes a gente também cai. Primeiro começa com um desejo, com uma ideia, uma coisa sutil, pensamento, uma ideia, uma coisa pequena. Mas depois o que acontece? Vai crescendo, a gente vai alimentando aquilo. A tentação vai sendo alimentada, a gente vai começando a gestar dentro da gente aquela ideia que começou tão pequena. Depois então a gente começa a não conseguir segurar mais isso e vai falando e vai contagiando outras pessoas. E então chega no quarto e último ponto, que aí se justifica aquilo que se faz. Aconteceu com os judeus isso. Eles estão ali justificando a morte de Jesus na cruz. Depois deles já ter espalhado a ideia, e mais antes ele ter ruminado, alimentado, e primeiramente eles também terem, por uma pequena ideia, já negado Jesus, não é? Nós temos que cuidar, meus irmãos, que nós podemos facilmente nos desviar pelo caminho das tentações. Uma vez tinha um homem que ele fez uma promessa, que durante um bom tempo ele não ia comer mais biscoito na padaria, porque ele queria diminuir o peso, né? Só que ele achou que sozinho não ia dar conta, a tentação era muito grande.
Então ele pediu para alguns amigos para que rezasse para que ele, quando passasse na frente da padaria, então ele não parasse o carro, e aí então ele pudesse ir para casa e não comer durante um bom tempo, até ele perder os quilos que ele gostaria. E aí passou algumas semanas, estava indo tudo muito bem, o homem estava emagrecendo, mas um determinado dia aconteceu que um dos amigos viu que ele estava com um saquinho de bolachinha, de biscoito. Aí então questionou, ué, o que aconteceu? Ah não, é que eu fiz um diálogo com Deus, eu pedi para Deus um sinal. Se eu passasse na frente da padaria e não tivesse uma vaguinha, é porque eu tinha direito de comer. Aí depois da 10ª volta, então, eu vi que não tinha lugar lá, então estacionei e comprei. 10ª volta, né? Gente, não podemos brincar com a tentação. Às vezes a gente brinca com as tentações, não é? A gente cai porque a gente brinca com as tentações, não é? A luta contra as tentações, muitas vezes, estão ligadas aos nossos hábitos. Todos nós temos hábitos. Vir na missa é um hábito. Levantar cedo, levantar tarde é um hábito. Deitar cedo, deitar tarde é um hábito. Trabalhar é um hábito. Preguiça, outro hábito, né? Sei lá, podia ficar citando mais coisas, né? Nossos hábitos moldam a nossa identidade. Os seus hábitos moldam quem você é. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos. Ele diz que para mudar hábitos maus é preciso responder algumas perguntas. A primeira dela é quem eu sou. E a segunda é quem eu quero ser. E também outras perguntas ligadas a essa, muito importantes. Você está se tornando o tipo da pessoa que gostaria de ser? Essa pergunta é muito séria. Você está se tornando o tipo de pessoa que gostaria de ser? Ou, traduzindo uma questão mais religiosa, você está conseguindo se tornar a pessoa que Deus gostaria que você fosse? Isso, gente, é a base para nós rever os nossos hábitos, principalmente aqueles hábitos ruins, e a gente poder eliminar. Entramos agora na primeira leitura, a profecia de Ezequiel. Nós vemos ali nessa leitura o carinho, o cuidado de Deus, que deseja reunir, recolher, reconduzir o povo de Israel. O povo que estava disperso, ele quer reunir esse povo disperso novamente para formar de novo esse povo, fazendo dele uma única nação, uma nação forte. Então vai dar um rei, Davi, um reinado que não terá fim. Claro, aqui a gente já começa a ver que isso aqui fala de Jesus. Jesus é o rei de um reino que não terá fim, não é? Então, ainda fala na profecia que Deus vai perdoar os pecados do povo, as infâmias, as abominações que cometeram, para finalmente fazer uma aliança eterna com o seu povo. E aqui nós entramos num outro tema que eu queria trabalhar aqui na homilia, sobre a aliança. Quem é casado tem uma aliança no dedo. O que é essa aliança que você tem no dedo? É um sinal de um sim que você deu perante Deus, perante essa pessoa, onde você é responsável por ela também, né? Onde você assumiu um compromisso, aliança, um elo de ligação. Nós temos com Deus todos um elo de ligação. Só que esse elo de ligação, por causa dos nossos pecados, ele é frágil. Então existe 4 fases na vida espiritual da gente. Está na Bíblia em muitas passagens. Essas 4 fases, elas são o seguinte. A primeira é a aliança. Deus faz aliança com o seu povo. Só que como o povo peca, a segunda fase é justamente o pecado. O pecado rompe a aliança, quebra a aliança. O pecado nos leva como consequência o castigo. Ah, Deus quer castigar? Não, Deus não quer castigar ninguém. Agora a gente faz coisa errada e vem as consequências. É o sofrimento. E aí então, depois do castigo, vem o 4º ponto, o arrependimento. A gente se arrepende dos nossos pecados e retomamos a aliança. Uma passagem só para você ver que isso aqui está na Bíblia direto. Filho pródigo. Quando aqueles 2 filhos estão lá junto com o pai, estão na aliança. Quando o filho mais velho, ele sai, pede a herança e começa a vida louca dele lá, começa o quê? O pecado. Quando nem lavagem dos porcos tem para ele comer, começa a passar fome, é o castigo. Mas quando ele se arrepende, ele começa a ensaiar a volta, pedir perdão ao pai, é o arrependimento. Então ele volta ao pai, o pai o abraça, é a aliança. Isso que eu falei
dessa passagem bíblica está na sua vida, está na minha vida, na nossa vida. A aliança é frágil por causa de nós, não por causa de Deus, né? A gente tem que sempre retomar isto. Então, meus irmãos, que nós possamos viver bem essa semana santa que vamos iniciar amanhã. Não deixando de fazer a confissão sacramental. Não deixe passar essa Semana Santa sem fazer a sua confissão, para você voltar à aliança. Não é? Agora tem uma coisa, para você ter aliança com Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, para a gente voltar à aliança. Só que para se arrepender, a gente tem que ter humildade. Reconhecer, olha, errei. Às vezes, a gente não vive humildade. Às vezes a gente se acha melhor do que Deus. Não é? Reconhecer a humildade. Para ser humilde, a gente deve reconhecer o nosso pecado e não exaltar aquilo de bom que a gente faz. Às vezes na confissão, o padre escuta a pessoa se elogiando. Ah, padre, eu faço bem, eu rezo todo dia, eu ajudo o próximo, que bom, maravilha, parabéns. Mas não precisa fazer isso. Confissão é pedir perdão dos pecados, né? Senão a gente comete o pecado do sapo. Essa é a história final que eu quero contar hoje. Tinha festa no céu. E aí então, o sapo foi convidado. Mas o sapo tem asa? Não tem asa. Como é que o sapo vai para o céu, gente? Não tinha como ele ir. Ele viu o passaredo tudo indo para o céu. Não tinha como ele ir para o céu. Mas aí, quando ele se deu conta na lagoa, tinha 2 gansos preparados para lançar voo e subir ao céu. Quando ele estava impulsando para subir, o sapo, para, não sobe ainda. Vocês estão indo para onde? Ué, para a festa do céu. Ah, eu também fui convidado, recebi aqui o convite. Eu quero ir também. E aí então os gansos se olharam e disseram para o outro, olha, mas não tem como. Você não tem asa, como é que você vai ir? Você vai subir nas nossas asas, se agarrar na nossa pata, muito pesado, você é grande. Não vamos conseguir voar, então vai ir para o céu. Mas aí o sapo pensou, viu que tinha um pauzinho assim, compridinho. Disse assim, não, faz o seguinte, ó, vocês são 2, um de cada lado agarra na pontinha do bico, assim, nesse pauzinho, e eu tenho a boca meio grandinha, eu agarro nesse meio ali, e vocês me levam lá, eu preciso ir, eu fui convidado. Aí os gansos pensaram, não é impossível. Até pensando bem, você nos ajuda aqui, come os mosquitos pra gente, tudo mais, então, vamos te ajudar, vamos tentar. E aí então, foi a coisa mais linda de ver, aqueles gansos subindo pela lagoa, por cima da lagoa, o sapo agarradinho ali, e aí, estava a uns vários metros de altura, estava indo muito bem, até que então, tinha 2 pescadores do outro lado da lagoa, que avistaram aquela cena maravilhosa, aqueles 2 gansos subindo, com aquele sapo no meio. Aí um deles não aguentou e falou, olha lá, meu amigo, que cena maravilhosa, olha só, que sinal de ajuda ao próximo, que maravilha, isso aí, as pessoas não são capazes de fazer e os animaizinhos estão fazendo, que maravilha, quem teve a ideia? E aí o sapo, que não era humilde, gritou, foi eu, e aí caiu. Gente, tem que ser humilde, para fazer a confissão a gente tem que ser humilde, reconhecer, não se exaltar, mas também a gente não precisa assim se colocar também tão embaixo a ponto de não merecer a confissão, porque tem pessoas também que se afastam e dizem assim, não, eu não vou me confessar porque eu sou pecador mesmo, e Deus não vai me mudar mesmo, a gente se fecha. Não se feche. Não importa o tamanho do pecado, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.